E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje, a gente vai continuar a revisãozinha que a gente começou na semana passada sobre a tabela periódica, suas propriedades, elementos, esse tipo de coisa. Então, bem tranquilozinho, bem devagarinho, vamos lá. Ao final, a gente vai fazer uns exercícios. Então, espero que vocês tenham feito a lista, senão eu vou mandar recadinho na agenda dos pais. E vamos lá. Agora, só relembrando o que a gente falou na semana passada, a gente falou principalmente das propriedades, bonitinha, valência, raio atômico, energia de ionitação, eletroafinidade, eletronegatividade, densidade. A gente falou como a tabela periódica está organizada de acordo com essas propriedades. A gente sabe que a tabela periódica está em ordem de número atômico, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas o que vai basicamente interferir nisso são as propriedades. As propriedades vão estar diretamente ligadas em como vai estar esse direcionamento, esse crescimento da tabela periódica. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de elementos que a gente encontra na tabela periódica. Principalmente, resumidamente, nós temos 3 tipos de elementos na tabela periódica. No geral, são assim. Vamos lá. Sei que vocês sabem quais são os 3 tipos de elementos. Quais são os 3 tipos? Isso é coisa bem basicona. Quais são os 3 tipos de elementos que tem na tabela periódica? Metal, ametal e hidrogênio. Eu não estava considerando hidrogênio nesses Semimetal. tipos. Não tem um semimetal? Eu não estava considerando hidrogênio nem os semimetais. Mas vamos lá. Se você for considerar todas as particularidades, a gente tem 5 tipos. O Leandro lembrou os semimetais, a Beatriz colocou os hidrogênios. Mas os tipos principais, que são geraisões mesmo, que todos os autores concordam, são metal, ametal e gases nobres. Esses são os 3 principais. Metal, ametal e gases nobres. Aí tem os semimetais, que nem todos os autores concordam que existem, que são basicamente aqueles que têm propriedades intermediárias entre os metais e os ametais, está ali meio que no meiozinho. E temos hidrogênio. Ah, Pita, que tipo de elemento é o hidrogênio? O hidrogênio. Tá, mas que tipo de elemento? É hidrogênio. Cara, não tem um. Não, é hidrogênio. É isso aí. O hidrogênio é o hidrogênio. Ele não tem grupo, não tem nada. Hidrogênio é hidrogênio. E a gente vai ter que fazer o quê? Na tabela periódica, a gente tem que conhecer as propriedades de cada um desses tipos de elementos. A gente vai falar na próxima aula sobre as ligações intermoleculares e interatômicas que eles fazem. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar nas características deles, dos seus compostos. Beleza? Primeiro tipo de elemento, a gente tem os metais. Os metais, em geral, a gente vai saber que tem ali, né, mais localizado na parte esquerda da tabela, no meiozinho ali, né? Normalmente a parte amarela da tabela normalmente é metal. Então, os metais, quando eles formarem compostos, quando eu pegar um elemento, um átomo de um metal e formar um composto, eu vou ter normalmente compostos que são bons condutores de energia elétrica e energia térmica, vão conduzir muito bem esses 2 tipos de energia. Boa ductibilidade. O que é ductibilidade? Alguém sabe o que é ductibilidade? Ductibilidade. É um nome bem chatinho, né? Bem curioso. É aquele nome que a FUVEST joga para você na questão de verdadeiro ou falso, assim, para ver se você tá ligado. Falando assim, ductibilidade. Tal coisa é dúctil. Aí você fala, putz, fodeu. Não sei. Já era. Aí você vai lá e chuta a questão. Boa, Madu. Isso daí. Ductibilidade é de virar fio. Eu decorei como? Ducto. É como se fosse virar um ductozinho. Ductibilidade é a capacidade que o elemento tem de virar um fio, de virar um ducto. Né? Um ductozinho. E maleabilidade é de você moldar, conseguir mexer, tipo, conseguir deformar, deixar do jeito que você quer, de forma rígida. Então, você consegue transformar, por exemplo, os metais em lâminas, em potes, em quadrados, etc. Qualquer coisa. Então, os metais são muito bons para isso. A temperatura ambiente, vocês sabem que os metais são sempre sólidos, à exceção do mercúrio, o Hg. O mercúrio vai ser líquido à temperatura ambiente. É o único metal que não é sólido à temperatura ambiente. Eles têm energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade baixas. O que significa isso? Significa que você consegue tirar elétrons deles com muita facilidade e eles não têm tanta facilidade para receber elétrons. Ou seja, é difícil deles receberem elétrons, mas eles perdem facilidade. E eles, portanto, né, vão se transformar em cátions mais comumente. Beleza? Metaizinhos bonitinhos. Próximos a metais. Os ametais, no geral, eles vão ser o oposto dos metais. Se o metal, no geral, né, é bom condutor de energia elétrica e energia térmica, os ametais, no geral, vão ser maus condutores de energia elétrica e energia térmica. A exceção do carbono.
que o carbono, na forma de grafite, conduz energia elétrica. Inclusive, tem um experimentozinho muito legal, que você pega a ponta da sua grafite, não sei se alguém já fez isso, e você risca bastante assim a ponta da grafite, do lápis, no papel. Risca bastante, risca bastante. Risca muito, risca muito, risca muito, risca, 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 risca. E aí você vai e encosta na sua pele, no seu pelinho, alguma coisa assim. E aí vai acontecer uma coisa que tipo, você vai sentir meio que uma picadinha. Como se estivesse mais quente, né? Como se estivesse dando tipo um choquezinho ali. Isso acontece muito. Seja porque tá com alguma eletricidade na pontinha da grafite, seja porque tá quente mesmo, você vai sentir aquele calor. Então o pessoal faz bastante isso. E porventura, se é o oposto dos metais, também vai ter má ductibilidade e má maleabilidade também. E a temperatura ambiente, os metais vão ser bem diversificados. Eles vão ser bem diferentes dos outros. Vão ser gasosos aqueles que têm a maior eletronegatividade, por aquilo que pareça. Os 5 maiores, espera, fui ontem no Clube Brahma Geri. Tá, os 4 mais eletronegativos, que é o nitrogênio, o flúor, o oxigênio e o cloro, eles vão ser gasosos, e o hidrogênio. Então, se você quiser saber quais metais são gasosos a temperatura ambiente, você só lembrar dos 4 mais eletronegativos e do hidrogênio. Líquidos, o 5º mais eletronegativo, que é o bromo, e sólidos os outros. Então, todos os outros, sem ser esses 6 aí que a gente comentou agora, são sólidos a temperatura ambiente. Pita, por que você colocou o hidrogênio ali no meio se o hidrogênio não é um metal? Se o hidrogênio é só hidrogênio? Então, botei o hidrogênio ali no meio só para você saber que o hidrogênio é gasoso a temperatura ambiente. Mas não quer dizer que ele seja um metal, tá? Não vai confundir. Acho que eu posso ter feito merda, colocar o hidrogênio ali, porque com certeza alguém vai acabar confundindo depois. Mas, no geral, eu coloquei só para dizer que o hidrogênio é gasoso a temperatura ambiente mesmo. Tá bom? E eles vão ter o quê? Mesma coisa, o oposto dos metais. Vão ter energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade altas. Ou seja, eles vão ter capacidade alta de receber elétrons e dificuldade de perdê-los. Logo, eles vão tender a virar ânions. E, por fim, eu tenho os gases nobres. Os gases nobres aí são aquele última coluninha na tabela periódica, né? Fica ali mais à direita. Normalmente, os gases nobres eles vão formar substâncias simples. O que é substância simples? Aquela substância que é formada só por um átomo de um elemento químico, por exemplo, só hélio, ou então só xenônio, ou só neônio. Não tem um neônio mais outra coisa, o xenônio mais outra coisa, não. Meio que substância simples, né? E inertes. O que significa que sejam inertes? Que eles não interagem com outras. Então, o Ed está arrastando tudo aqui. Eles não interagem com outras substâncias. Normalmente eles sempre vão ficar ali na deles, tranquilaço, bem zen, sabe? Aquele cara que tá lá na sala, tá só com o fonezinho de ouvido dele, ouvindo ali, tá cagando pra tudo, o pau tá quebrando, tô jogando bolinha de papel, tô jogando borracha no amigo, e o cara tá lá com o fone dele, na paz, fazendo exercíciozinho, sabe qual é? Tá na dele. Esse é o gás nobre. O gás nobre tá de boas ali. Logo, na temperatura ambiente, eles sempre vão ser gasosos. São gases nobres. Logo, sempre vão ser gasosos à temperatura ambiente. E eles vão ter energia de ionização e eletroafinidade altíssimas, altíssimas. O que isso significa? Se eles têm energia de ionização muito alta, quer dizer que eles vão perder elétrons com muita dificuldade. É muito difícil de você tirar um elétron no gás nobre. E eletroafinidade altíssima também, quer dizer que, tipo assim, se ele estiver fazendo uma ligação covalente, porventura, se ele vier fazer uma ligação covalente, que eles fazem artificialmente, não fazem naturalmente, né, não fazem na natureza, se ele tiver que fazer uma ligação covalente, ele nunca vai perder para nenhum outro átomo, para nenhum outro elemento, esse elétron. Ele sempre vai tentar puxar aquele elétron para ele, vai ficar com ele. Porque ele gosta do elétron, ele gosta de ficar do jeito que ele tá ali, bonitinho. Aí vai chegar alguém aí chato, vai chegar o Leandro chato e falar, Pita, mas tem os semimetais também que você falou pra gente nas aulas lá. Então, os semimetais, vou falar aqui para vocês, eles são esses que estão em amarelo aqui, ó. Esses que estão em amarelo na tabela periódica são os semimetais. O alumínio... não, em amarelo não, perdão, falei merda. É nesse azul mais... Como é que é o nome? Azul marinho, eu acho, né? Posso falar azul marinho? Acho que eu posso falar azul marinho. Esse azul, não sei dizer qual é o azul. Mas é o boro, silício, germânio, o arsênio, o telúrio, o polônio, o SB, que eu nunca lembro o que é SB. Mas esses 7 elementos são os semimetais. Por que eles são chamados de semimetais? Porque eles têm características dos metais e dos ametais, são meio misturadas. Então eles são meio que intermediários ali entre os dois.
E vai ter autor que vai falar que o boro, o arsênio são ametais, o boro, o germânio e o arsênio são metais, e o silício, o SB e o polônio são metais. Mas, no geral, tanto faz. Normalmente, uma questão não vai te cobrar isso tão pesado assim. Beleza? Justamente por ter essa divergência de autores. Mas é bom vocês saberem que tem essa mudança. Porque você vai dizer, não, Leandro. Sabe aquele negócio de criança que você tem? Quando você gosta de alguém, você fica enchendo o saco dela? Então, eu sou assim. Quando eu gosto de uma pessoa, eu fico enchendo o saco. Quem nunca, na educação infantil, não ficava puxando o cabelo daquele menino que você gostava, ou então daquela menina que você gostava? Todo mundo já fez isso, né? No quarto ano, eu coloquei chiclete no cabelo da menina que eu gostava, olha só. Viu? Então quer dizer que eu tenho um afeto por você, Leandro. Pode deixar escrito aí. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho mais densamente a tabela periódica. O que seria a tabela periódica? A gente sabe que a tabela periódica tem dois tipos de divisão suprema. Beleza? Quais são esses dois tipos de divisão suprema que vão ditar como é que está a tabela periódica? São duas coisas que organizam a tabela periódica por inteiro. Alguém quer chutar? Linha e coluna. Linha e coluna. É isso aí. Linha, que também é conhecido como Período. Nossa, período, e demorou. coluna, que é conhecido como a Family. família que a Beatriz falou. Não, relaxa, você estava antecedendo, estava dando uma previsão da minha próxima pergunta. Então é isso. A gente vai ter as linhas, que são os períodos, horizontal, e vamos ter as colunas, que são as famílias ou grupos. É assim que a gente vai dividir a tabela periódica. Cada linha vai ter uma determinada configuração e cada coluna vai ter uma determinada configuração. E o que vai ditar isso daí? Os períodos, basicamente, eles são todos os átomos que têm a mesma camada de valência. O que significa camada de valência? Sei que está escrito aqui, mas eu quero que... Aqui não está exatamente com as palavras que eu queria que vocês dissessem. Camada de valência é o quê? É meio que o. Eu vou escrever, mas você me fala. É tipo, é o último elétron, né, na camada, né, que ele precisa para conseguir compor aquele elemento. Tipo, o elétron, quando a gente divide, né, fazendo uma distribuição eletrônica, ele vai ser o último que vai se compor, o último elétron. Subnível, valeu. Então, aí vocês acabaram de cair na pegadinha da FUVEST. Aqui todo mundo foi baitado. Se vocês não sabem o que é bait é tipo você cair e pegar uma isca. Então, bait é isca, né? Então, foi baitado Ai, porque você caiu tá. numa isca, você mordeu a isca aí, foi fisgado, já era. Por quê? Toda questão de vestibular, sem exceção, toda questão de vestibular, vai fazer com que você pense que camada de valência é o subnível mais energético. Sem exceção. O vestibular, o vestibular vai olhar para você, vai colocar a camada de valência na questão e vai rir. Por quê? Porque quando você pensa em camada de valência, você pensa, pô, valência. Valência dá uma impressão de que tem a ver com uma coisa de força, né? Dá a impressão de que tem a ver com energia. Mas não. Valência, camada de valência, não é o subnível mais energético. Camada de valência é aquela camada que é mais externa na tabela na eletrosfera daquele átomo. Se aquele átomo ele vai ter 7 camadas ao todo, a camada de valência dele é a sétima. Se aquele átomo vai ter 6 camadas ao todo na eletrosfera, a camada de valência dele é a sexta. Isso aqui pita? Não. Mas é a mesma coisa que eu falar que é o subnível mais energético. Se é a camada mais externa, é o subnível mais energético. Não. Espera aí. Lembra, camada mais externa não quer dizer que seja o subnível mais energético. Vamos ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, nesse átomo na eletrosfera, eu acho que está bem pequenininho, né? Perdão, acho que não dá para ver direito, mas dá para ver só os círculos. Enfim, a camada de valência desse átomo aqui é aquela camada que está com o círculozinho mais externo. No caso, é a camada 7, camada aqui. Só que, se eu estivesse fazendo a distribuição eletrônica, vamos lá. Aqui. Putz. Não, vou ter que fazer de outro jeito. Eu vou ter que dar uma riscadinha aqui. Eu quero riscar, deixa eu ver, peraí.
Pronto, vou riscar esses 5 aqui. Putz, eu peguei marca-texto para pegar caneta. Eu não quero que tenha esses 5. Pronto. Aqui. A gente fez a distribuição eletrônica desse elemento que termina no 4F14. Beleza? Aí provavelmente deve ser um lantanídeo ou um actinídeo, um dos dois. Provavelmente um lantanídeo, né? Porque está em cima, é a 4, não é o 5. Mas enfim, eu tenho o 4F14. Esse 4F14 é o que desse átomo, dessa eletrosfera? O que significa esse 4F14? Qual é a denominação que a gente dá para ele? Ele para até o 4F14, certo? Certo. Então, ele é o subnível mais energético. Ele não é a camada de valência. Porque a É camada, isso a aí. camada de valência é 6s2. É isso aí. É isso aí, Leandro. O 4F14, ele é o subnível mais energético. Lembra que nesse teorema de Lewis, a gente vai fazendo do menos energético para o mais energético sempre. Aqui nessa distribuição, o 4F14 é o mais energético. Só que a camada 4 não é a camada de valência. A camada 4 é onde está o subnível mais energético. Mas a camada de valência é a camada 6. Quando a gente vai falando de camada de valência, a gente não está falando de subnível, beleza, Leandro? Então, tipo, não é que a camada de valência seja o 6s2. A camada de valência é a camada 6. Não está Beleza. errado falar que é 6s2, mas só para deixar mais claro. Que a camada 6 é a sexta camada, que aquela é a camada de valência. Então, o 4F14, ele vai ser subnível energético e não vai ser a camada de valência. A camada de valência vai ser a camada sexta. E é por isso que tem essa diferença entre camada de valência e subnível mais energético. Não são a mesma coisa. Então, quando a gente vai falando de camada de valência, sempre vai estar falando daquele número mais alto do número de camadas. É a quantidade de camadas que aquele átomo tem na eletrosfera. Nesse caso aqui é 6, então a camada de valência dele é a sexta. Aqui no cálcio, por exemplo, eu tenho que o 4s2 coincidiu em ser a camada, o 4 coincidiu em ser a camada de valência, e na camada de valência está o subnível mais energético. Mas nem sempre isso vai acontecer. Tá bom? E qual que é a diferença disso daqui? Por exemplo, quando a gente vai fazendo a distribuição eletrônica de um cátion, de um ânion, ou seja, de um íon, eu vou acrescentar ou tirar elétrons da camada de valência. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Por exemplo, se eu quisesse transformar esse átomo aqui, ó, em um cátion, ele termina em 4F14, né? Se eu quiser transformar em um cátion para mais 2, perder 2 elétrons, eu não vou tirar esses 2 elétrons do F14, para F12. Eu vou tirar esses 2 elétrons do 6s2. Aí vai sumir com essa camada. E aí a nova camada de valência vai passar a ser a quinta camada. Beleza? Alguém não entendeu isso daqui? É bem importante entender isso, porque vai cair bastante questão de distribuição eletrônica, fazer ligações covalentes depois. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar que eu não mudo, não. Pode fazer. Oi, Pita. Então, é que é um pouco difícil explicar isso, mas só para eu entender melhor, explica de Uhum. novo essa parte de se ele perdesse átomos, ou se ele perdesse elétrons e aí ele virasse um cátion. Ele ia perder das 6s2, mas como que ia fazer a distribuição eletrônica dele? Tipo, ia pular os 6s2? Como que ia ser isso? Muito bom, Bia. O que você faz? A gente trabalhou isso lá com a eletrosfera, distribuição eletrônica, etc. Quando eu tenho a distribuição eletrônica de um íon, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a distribuição eletrônica dele normalmente, como se ele não fosse um íon, como se ele tivesse um estado neutro. Vou pegar o número de prótons que ele tem no núcleo e vou considerar que aquele número de prótons é o número de elétrons que ele tem na eletrosfera. Então eu vou fazer a distribuição eletrônica bonitinha. Bonitinha, bonitinha, perfeito, como se não tivesse nada de errado. Quando você acabar a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, aí 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim por diante, aí sim você vai olhar, tá, esse átomo é um íon? É um íon. Ele é um cátion ou é um ânion? É um cátion, então eu vou tirar elétrons, a quantidade de elétrons que ele estiver perdendo, por exemplo, se ele for mais 2, eu vou tirar 2, se ele for mais 3, eu vou tirar 3, se for mais 1, eu vou tirar 1. Vou tirar elétrons do subnível mais externo da camada de valência. Então aqui, nesse caso, o 6s2 ele é a camada de valência. O 6s2 é o subnível mais externo da camada de valência, que é a camada sexta.
Então, por exemplo, se ele fosse um cátion bivalente, então vai estar mais 2, perdendo 2 elétrons. Eu vou tirar esses 2 elétrons do 6s2 e vou simplesmente apagar, vou cortar ali na minha distribuição. Você fez a distribuição bonitinha até o final, até o 4F14. Aí antes do 4F14 está o 6s2. Aí você só vai riscar o 6s2, vai apagar o 6s2, o que seja. A distribuição se faz assim. Por exemplo, se tivesse ainda o 5D10 e o 6P6, e aí o 6P6 fosse o subnível mais externo da camada de valência, aí eu iria tirar elétrons do 6P6. Ou então iria dar elétrons no 6P6, acrescentar elétrons no 6P6, e assim, vou adiante. Entendeu? Boa, ótimo. Muito bom, pessoal. Então, é isso aí. Vamos para a próxima agora. Uma coisa que é importante. Nos períodos da tabela periódica, nas linhas, as propriedades elas vão variar. Normalmente as propriedades não vão se manter constantes no período inteiro. Até porque a linha vai pegar desde os metais até os gases nobres, né? Vai variar bastante. Então não tem uma coisa tão concisa assim. Agora, nos grupos ou famílias, a gente vai ter uma coisa mais bonitinha. Eita. Como é que eu... Eu não... Eu apertei no negócio, mas eu não sei como é que faz para voltar agora. Tá, enfim. Vamos lá. No mesmo grupo, todos os átomos que estão naquela mesma coluna possuem a mesma quantidade de elétrons disposta no mesmo subnível mais energético. O que vai mudar? O que vai mudar é a camada de valência, a quantidade de períodos, a quantidade de... Como é que eu posso falar? Quantidade de camadas na eletrosfera que aqueles átomos vão tendo. Como assim? No mesmo período, numa mesma linha, todos os átomos têm a mesma quantidade de camadas. Todos os átomos têm a mesma camada de valência. Vamos ver aqui, ó. Nessa mesma linha aqui, ó. O potássio, o cálcio, o escândio, o titânio, o vanândio, todos eles têm a mesma camada de valência, que como eles estão na linha 4, é a camada 4. Ou seja, a camada 4 é a camada de valência deles. Mesma camada de valência, beleza? A mesma coisa que na quinta camada, todos têm a camada 5 como a camada de valência. Na linha 6, no período 6, todos têm a camada 6 como a camada de valência. Na linha 7, todos têm a camada de 7, e assim por diante, beleza? E aí, Pita, e os lantanídeos e actinídeos, como é que eles são? Então, eles estão aqui, ó. Exatamente bem aqui. Bem aqui, onde estou apontando. Nessa aqui é onde estão todos os lantanídeos e aqui é onde estão todos os actinídeos. Logo, todos os lantanídeos têm 5 camadas, na camada de valência como a quinta, e os actinídeos têm camada de valência como a sexta. Ou não, os lantanídeos têm camada de valência como a sexta e os actinídeos têm camada de valência como a quinta. A sétima. Sexta e sétima. É isso. Enrolei um pouquinho, mas saiu. Tá bom? Agora, numa mesma coluna, obviamente, eles não vão ter como ter a mesma camada de valência. O número de camadas vai variar na mesma coluna, porque o número de camadas está crescendo, né? Só que eles vão ter o mesmo subnível mais energético. O subnível mais energético deles vai ser igual. E a quantidade de elétrons que eu tenho nesse subnível mais energético é igual também. Por exemplo, a gente sabe que na primeira camada, qual é o nome na primeira família? Qual é o nome dessa família? Metal alcalino. Metal alcalino. Todos terminam em quê? Qual é o subnível mais energético deles? Alguém? 1. Um S1. Ou S1. O hidrogênio está em 1s1, o lítio 2s1, o sódio 3s1, o potássio 4s1, o rubídio 5s1, o césio 6s1, o frâncio 7s1. Ou seja, todos terminam com a subnível mais energético sendo o subnível S, com um elétron nesse subnível. O que vai mudar vai ser a camada que vai corresponder a esse subnível mais energético. 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, beleza? Segunda camada. Qual é o nome da segunda camada? Metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso. Qual o subnível mais energético? 2. S2. S2, isso daí. Ou seja, todos os metais alcalinos terrosos vão terminar em S2.
2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. Beleza? Agora, esses grupos de metais aqui, ó. Qual o nome que a gente dá para essa família aqui de metais, que está aqui no meio? Metais de transição. De transição o quê? É externos, né? É ao contrário, né? Metais de transição externa. É isso aí. Todos esses metais que estão localizados aqui de verdinho são os metais de transição externa. Só os verdinhos. E aí, vocês lembram qual que é o subnível mais energético dos metais aqui? Nossa, é um negócio doido, porque eu sei que ele acaba aqui em D alguma coisa, acho que é D. Ai, tem um treco, não lembro. Eu realmente não lembro. Então, é bem na ordem mesmo. É isso aí, Ah, Bia. sério? Eu Ah, tenho tá. D1, D2, Ah, D3, tá. D4, Beleza. D5, D6, D7, D8, D9 até D10. A única diferença vai ser nos metais de transição interna. São esses que estão aqui embaixo. São os Então, lantanídeos e os actinídeos. Que eles vão terminar em subnível mais energético deles. F, né? Todos são F. Os lantanídeos, o subnível mais energético deles, tem uma matemáticazinha para isso. Mas vai ser 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5. E os actinídeos vai ser 5F1, 5F2, 5F3, 5F4, 5F5. Pita, mas a camada de valência deles aqui não era para ser a sexta e a sétima? Lembra? Camada de valência é diferente de subnível mais energético. Todos os metais, eles vão ter a camada de valência diferente do subnível mais energético. Todos os metais de transição. Tanto de transição externa quanto de transição interna. Os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, a camada de valência vai ser a mesma camada onde vai estar o subnível mais energético. Agora, nos metais de transição, não. A camada de valência e o subnível mais energético vão estar em números diferentes. Beleza? Fica ligado nisso daí. Agora, aqui no boro, qual que é o nome desse grupo? Família do boro. Aqui no carbono, Família do carbono. nitrogênio, Família do nitrogênio. oxigênio Os calcogênios. e o flúor. É halogênios. Beleza. E a última. Gases of nobres. Muito bom, é isso aí, pessoal. Agora, só lembrando, qual é a terminação aqui dos metais, basicamente, para esses últimos 6 grupos aqui. Qual que é a terminação deles? Subnível mais energético? É P1, P2, P3, P4, P5, P6. Exatamente. Vou dizer, todos aqui terminam em P1, todos terminam em P2, P3. E aqui nos gases nobres eu vou ter uma seção. Todos terminam em P6, com exceção do hélio. Que o hélio, como vocês já sabem, só tem 2 elétrons na última camada, 2 elétrons na eletrosfera inteira. Então ele vai terminar como um S2. Ele vai ficar estável, vai ficar na dele ali. Então é o único que não vai terminar em P6 aqui nos gases nobres. Beleza? No mesmo grupo, é importante lembrar que todos vão ter propriedades semelhantes, vão ter a mesma propriedade. Então não pode esquecer disso daí. E eu acho que era isso. Ô, Era Pita, isso. deixa eu te perguntar. Não tem um negócio que você tem que contar quanto que eles têm? Tipo, por exemplo, eu sei que ele terminou, vou dar um exemplo, com 4S2. Aí eu tenho que contar todos os S2? Não é um negócio assim ou não? Tem nada a ver. Nossa, eu esqueci. Eu não sei do que você está Esqueci. falando. Não, tipo, se ele terminar em 4S2, não Uhum. tem que contar os dois? Tipo, 2, 2, 2 para conseguir descobrir onde coluna que ele tá, ou não? É tipo só o final mesmo. 4S2, eu sei que 2 ele vai estar na coluna 2. 2 ele vai estar na 4S2 e ele vai estar Tá. na coluna 2. Você não tem erro. Não tem um negócio que a gente tem que contar todos os elétrons que estão, tipo, no S, ou todos os elétrons que, tipo, é terminado naquela subnível? Acho Nossa, que eu lembro não. de um negócio assim. Nossa, que loucura, desculpa. Então. É porque D1 significa que ele tem um elétron nesse subnível mais energético, que é o subnível D. D2 quer dizer que ele tem 2 Não, elétrons. sim. Ah, enfim, loucura, desculpa. Eu acho que é isso. Beleza? Agora vamos vir aqui para fazer a listinha. Vamos fazer algumas questões aqui que eu acho que são as questões que podem ter gerado mais dúvidas, tá bom? Se alguém quiser que eu faça alguma questão da lista aí, pode mandar no chat que eu vou fazendo na sequência, beleza? Vamos lá. Primeira questão que eu sei que vocês tiveram dúvida, a 4. Com certeza a 4 aí é a questão que o pessoal mais vai bater em cima.
Porque vocês sabem que o pessoal de Itaquaquecetuba não brinca em serviço, né? Considere as seguintes proposições para espécies químicas do estado gasoso. Essa aqui é aquela de proposições, de afirmação, para ver quais estão erradas e quais estão corretas. Lembrando, nunca faça uma afirmativa e já vá direto para as respostas para ver como é que estão. Não. Veja todas, vê as que você consegue ver quais estão certas, quais estão erradas. Depois que você ler as 4 e tiver já um parâmetro, aí sim você vai para as proposições. Porque senão você vai meio que ser viciado a fazer alguma resposta incoerente. Você pode ter um vício ali, uma resposta viciosa, então não é muito legal. Beleza? Vamos lá, primeira proposição. A energia de ionização do íon berílio 3+, é maior do que a do íon hélio+. O que ele está querendo dizer com isso? O berílio, vamos ver aqui na tabela periódica, ó, ele está na camada 2, no período 2, ou seja, tem 2 camadas na eletrosfera, e ele está nos metais alcalinos terrosos, ou seja, o subnível mais energético dele é o 2s2. Então a gente vai ter aqui, ó, distribuição eletrônica do berílio. 1s2, 2s2. Essa é a distribuição eletrônica do berílio. Supondo que o berílio, como ele está 3+, o que eu vou fazer? Quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele vai perder os 2 do subnível 2s2 e vai perder 1 do subnível 1s2. Logo, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s1. Esse aqui é o berílio 3+. Beleza? Tranquilo, né? A gente está só fazendo o que a questão falou. Aí ele fala também que essa energia de ionização é maior do que a do íon hélio+. O hélio, ele está aqui nos gases nobres. A gente sabe que ele tem um S2. Essa é a distribuição eletrônica do hélio. Ele só tem 2 átomos, só tem 2 elétrons na eletrosfera dele. Logo, ele vai terminar em um S2. Se ele está um cátion monovalente, quer dizer que se ele perder um elétron, ele vai ficar um S1. Esse daqui é o hélio 1+. Beleza? O que eu quero dizer? Nessa questão, ele está falando que a energia de ionização, ou seja, a energia que eu preciso para arrancar um elétron do berílio, é mais alta do que a energia que eu preciso para arrancar um elétron do hélio. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Eu quero que vocês respondam comigo agora. Quem é mais eletronegativo? O hélio ou o berílio? Eu quero só que vocês comentem comigo. O hélio é um gás nobre, o berílio é um metal alcalino terroso. Quem é mais eletronegativo? Vamos lá, na lata, pessoal. Berílio? O berílio é um metal alcalino terroso. O hélio é um gás nobre. Lembra lá no slide que a gente fez? Aqui, ó. Quem tem eletronegatividade alta, quem tem eletronegatividade altíssima e quem tem eletronegatividade baixa? Dá para lembrar também pela linha de crescimento da eletronegatividade. Em direção a quem ela está crescendo. É o hélio, pessoal. O hélio, ele é o que tem a eletronegatividade mais alta. Por quê? Primeiro que ele é um gás nobre. Então ele vai ter uma eletroafinidade altíssima. Assim como a energia de ionização, assim como a eletroafinidade também. E o berílio, ele é um metal. Ele tem eletronegatividade baixíssima, energia de ionização baixíssima e eletroafinidade baixíssima também. Então, em condições normais, ou seja, supondo que os dois estivessem no estado neutro, com certeza a energia de ionização do hélio seria milhões de vezes mais alta que a energia de ionização do berílio. Só por ver a ordem da tabela periódica. Só que, por que eu queria mostrar isso daqui para vocês? Queria que vocês tivessem essa noção de que a energia de ionização do hélio é maior. Mas a gente não está falando deles no seu estado natural. A gente está falando deles no seu estado iônico, no seu estado de íon. Ambos só estão com um elétron na eletrosfera. Ambos têm um único elétron na eletrosfera. Só que, pensa comigo, o que puxa os elétrons da eletrosfera para o centro? O que impede com que eles sumam? O que está puxando eles sempre? Vamos lá, pessoal, acorda aí. Os prótons. Isso, Bia. Os prótons é aquilo que está no núcleo do átomo que está puxando os elétrons.
E quem que tem mais prótons no núcleo? Já que se eles têm o mesmo número de elétrons na eletrosfera, a gente vai decidir por outro jeito. Quem está puxando mais esse elétron? Tá. É o berílio, tem mais força. O berílio está puxando mais. Porque o berílio Aham. tem 4 prótons no núcleo, enquanto o hélio só tem 2. Uhum. Então, a força com que os 4 prótons que estão no núcleo do berílio vai puxar esse elétron é maior com que a força que os 2 prótons que estão no hélio puxar aquele elétron que está na eletrosfera. Então, mesmo que no estado fundamental o hélio tenha uma energia de ionização maior que a do berílio, uma eletronegatividade maior, uma eletroafinidade maior também, nesse caso aqui, onde ambos têm apenas um elétron na sua eletrosfera, o berílio vai ser o que vai ter maior energia de ionização, porque tirar esse único elétron vai ser mais difícil, já que eu tenho 4 prótons puxando, então vai fazer mais força. Eu vou ter que empregar uma força maior para tirar esse elétron. Enquanto o hélio só tem 2 prótons puxando ali, a força vai ser menor. Beleza? Ou seja, essa alternativa aqui está correta, que ele fala que a energia de ionização do íon berílio 3+ é maior do que a do íon hélio+. Ou seja, a alternativa, a afirmação 1 está correta. Beleza? Alternativa 2. Aqui você olhou e falou, não deu, pulou para a próxima. Ele começou. O momento dipolar elétrico total da molécula de fluorato, aqui é fluoreto de xenônio, é maior do que o da molécula de hipofluoreto de xenônio. Eu acho que é isso, tenho quase certeza, mas posso estar enganado, né? Enfim. O que acontece? Ele fala que o momento dipolar elétrico total da molécula de fluoreto de xenônio é maior do que a da molécula de hipofluoreto de xenônio. Então, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que lembrar daquela aula de ligação covalente. O que eu queria que vocês pensassem mais era nessa alternativa 1. As outras alternativas eu fiz um pouco mais desconexo com o assunto, né? Mas vamos lá. O que acontece? O xenônio, o gás nobre, ele sempre vai ficar no meio quando ele fizer ligações. Se o xenônio já tem 8 elétrons na última camada, ele com certeza vai estar fazendo exceção à regra do octeto. Ele com certeza está fazendo exceção à regra do octeto, já que ele já tem 8 elétrons na camada de valência por natureza, né? Então, ele tem 4 elétrons aqui no meio. Já que eu tenho 4 elétrons dele, estão fazendo ligações covalentes com o flúor, e 4 elétrons ficaram sobrando. Essa é a distribuição eletrônica do XeF4. Agora, no XeF2, eu vou ficar como? Eu vou ter o xenônio aqui, vou ter o flúor aqui, e vou ter o flúor aqui. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são as duas configurações eletrônicas, as duas fórmulas eletrônicas do XeF4 e XeF2. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. Qual das duas tem maior polaridade? Polaridade, lembra, ela é a formação de vetores. Derivada da formação de vetores. Polaridade tem mais... tá, nuvens eletrônicas, é a segunda. A segunda. Aqui eu tenho 3 nuvens eletrônicas no átomo central e eu tenho dois átomos de flúor que estão completamente desconexos. Então, em vetores diferentes. Enquanto aqui eu tenho 2 nuvens eletrônicas no átomo central e tenho vetores que estão se anulando. Tem diversos vetores aqui que estão se cortando com o outro. Ou seja, a polaridade do XeF2 é maior que a polaridade do XeF4. Eu tenho mais nuvens eletrônicas no átomo central. E o que ele fala? O momento dipolar elétrico total da molécula de XeF4 é maior do que da molécula de XeF2. O que é o momento dipolar elétrico? Ele chamou polaridade por um nome bonito. Ao invés dele falar polaridade, ao invés dele falar vetorização, ele falou momento dipolar elétrico. Que é a mesma coisa, só que com um nome mais bonito, um nome enfeitado aí. E é isso aí que o pessoal de Itacoaquecetuba gosta de fazer. Eles não ganham no soco, se cair no soco eles não ganham, eles sempre vão perder no soco, se eles colocam um nome difícil nos bagulho para você errar a questão. Mas deu para entender? Ele fala que, basicamente, o momento dipolar elétrico total da molécula, que na verdade é a polaridade da molécula, do XeF4 é maior do que o do XeF2, que tá errado. Do XeF2 é maior do que o XeF4. Beleza? Alguma dúvida nessa afirmação? Nine?
Deu pra entender, né? Nem é tão difícil assim. Só usou um nome diferente ali. Agora ele fala aqui na questão 3. A energia necessária para quebrar a molécula de F2, de gás flúor, é maior do que a energia necessária para quebrar a molécula de O2, de gás oxigênio. O que você vai ter que lembrar aqui? Nossa. Tô entalado. Vamos lá. Tô tentando lembrar qual que é o rolê desse daqui. Ah, tá. Lembrei. Eu tenho entre dois átomos iguais, a energia que eu tenho para quebrar a molécula, na grande maioria das vezes, vai ser a mesma. Se eu tenho um F2, eu tenho que, para eu quebrar aquela molécula de F2, eu vou ter que quebrar um gás, principalmente, vou ter que usar uma energia. Para eu quebrar uma molécula de O2, eu vou ter que gastar uma outra energia também. Só que a energia que está ali puxando é praticamente a mesma energia. A energia que eu tenho entre essas duas moléculas, entre esses dois átomos, no caso, não estou falando de moléculas, estou falando de átomos, energia interatômica, para quebrar a ligação de F2 e a ligação covalente de O2, é a mesma. Porque eu tenho dois átomos que estão disputando um par de elétrons. Não, eu confundi com outra questão. Perdão. Apaga o que eu falei nessa mesma, que eu estou confundindo com outra questão. Esquece. Nessa questão, o que eu tenho? F2 está fazendo uma ligação simples. Eu tenho que a molécula de F2 é essa daqui, ó. Eu confundi com outra questão. Foi mal, gás. Essa é a molécula do gás flúor. Eu tenho dois átomos de flúor fazendo uma ligação simples entre eles. E a do O2 é essa daqui. Eu tenho dois átomos de oxigênio fazendo uma ligação dupla entre eles. Então, qual que eu tenho que gastar mais energia para quebrar? A ligação simples de flúor ou a ligação dupla de oxigênio? Hein? A ligação dupla. Eu vou gastar muito mais energia para quebrar essa ligação do que eu vou gastar para quebrar essa ligação de flúor. É isso daqui. Porque a valência do flúor é 1. Lembra, ele só faz uma ligação. A valência do oxigênio não. A valência do oxigênio é 2. O oxigênio sempre vai fazer duas ligações. Isso aí é regra. Um átomo de oxigênio sempre tem que fazer duas ligações. Sempre. Então, entre ele aqui, dois átomos de oxigênio, vou estar fazendo duas ligações. Logo, ele fala que a energia do F2 é maior que a energia do O2, o que está errado. Logo, essa alternativa 3 também está errada. Então, a gente vem aqui para a quarta afirmação. A energia do orbital 2s do átomo de berílio é igual à energia do orbital 2s do átomo de boro. O que eu tenho aqui? Ó? Vamos usar essa tabelinha aqui. O berílio ele está na família dos metais alcalinos terrosos, aqui no 2s2. E o boro está na família do boro, no 2p1. Ou seja, enquanto no berílio eu vou ter que o 2s2, além de ser o subnível mais energético, também está na camada de valência ali, aqui no boro, o 2s ele não é o subnível mais energético. O subnível mais energético é o 2p, é o 2p1. Então, eu vou ter uma diferença aí de subníveis. Enquanto no berílio o 2s é o último subnível, no boro o 2s é o penúltimo subnível. O último subnível é o 2p. Então, eu vou ter uma diferença de energia aqui. Não vai ter como eles estarem na mesma energia, até porque eles não estão na mesma distância do núcleo. Eles não têm a mesma quantidade de prótons no núcleo que estariam puxando esses dois orbitais. Então, é impossível falar que a energia deles é igual. Beleza? Gabarito, letra A, apenas a afirmação 1 está correta. É isso. Essa era a questão 1 aqui. Entenderam todo mundo? Alguém ficou com alguma dúvida ainda? Eu fiquei. Pode falar, Leandro. Eu fiquei no item 1. Cacete, que difícil na minha cabeça. No item 1? Te juro. Eu, deu muita Pensa vontade. comigo. O berílio tem quantos prótons no núcleo? Que foi? O berílio tem quantos prótons no núcleo? O berílio tem 3. E o hélio? Não, o berílio hélio tem 4. O berílio tem 4.
4, desculpa. O hélio tem 1. O hélio tem 2. 2, desculpa. Eu tô vendo o negócio, desculpa, fala. O número de prótons, o berílio tem 4 prótons no núcleo e o hélio tem 2. Sim. A partir do momento que o berílio tá cátion trivalente, ele vai passar a ter quantos elétrons na eletrosfera? Se ele vai passar a ter 1 elétron. Ele vai E o perder hélio, 2. a partir do momento que ele fica um cátion monovalente, ele vai ter quantos elétrons na eletrosfera? 1 elétron. Que ele tinha 2. Quem que puxa esse elétron com mais força? O berílio. Por quê? Porque ele. Ah, tá. Porque ele tem uma eletroafinidade que fala? Eu acho que é. Ele tem uma eletro. Eu acho que é isso. Ele tem, tipo, uma força de. Não, uma força de ionização maior. Ele tem energia de ionização maior, Aham. mas não é porque ele tem eletroafinidade maior, não é porque ele tem eletronegatividade maior. Exato. Ele tem essa energia de ionização maior porque ele tem mais prótons no núcleo. Então, esses prótons vão estar puxando aquele elétron com mais força. É só isso. Ah, tá. Foi então aquele raciocínio que a gente fez. Beleza, desculpa, pessoal. É isso. É isso só? Tá. Só. Se ele tem mais elétrons no núcleo, ou se ele tem mais prótons no núcleo, e ambos têm a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera, ou seja, essa energia não pode ser dividida entre outros elétrons, está focada só num único elétron, a energia de ionização do berílio vai ser maior, justamente por ele ter uma força de atração maior desse elétron para o núcleo. Uhum. Beleza? Faz sentido. Alguém aí tem mais uma questão para falar? Vamos lá, Pita. Vamos jogar uma. Oh, tem uma legal que fala sobre como eles vão estar no estado, tipo, o estado natural, se eles vão estar gasoso, líquido. Essa parte é legal. Acho que é a primeira, não é? Da FUVEST de 2014. Tô vendo aqui. Vamos fazer essa da primeira aqui. Vamos fazer essa da primeira. É bem tranquilinha, bem rapidinha essa da primeira. Beleza? Que é bate e volta. Vamos lá, sem enrolar no chat, hein, pessoal? Observe a posição do elemento ródio na tabela periódica. Tá aqui. Tá nos metais de transição externa, aqui na nono grupo, né? Nona coluna. Assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Ele possui massa atômica menor que a do cobalto. O cobalto... Nossa. O cobalto, ele tá... Cadê o cobalto? Ah, tá bem aqui em cima dele. Quem tem massa atômica maior? O cobalto ou o ródio? O cobalto tá bem aqui em cima dele, ó. Tá no período 4 e o ródio tá no período 5. Ele cresce de cima para baixo, então é o Rod que é É o maior. ródio. O ródio, Giovana. Porque olha só. Lembra que o número atômico ele tá crescendo aqui na tabela periódica. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Sempre crescendo. Então, se o ródio tem um número atômico maior, logo ele vai ter uma massa maior também. Então não tem nem conversa. Beleza? Letra B. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio, característica do quinto período. Aí você tem que lembrar o que eu falei. Lembra que eu falei sobre um período? O que acontece com as propriedades, com as características dos elementos no mesmo período? No mesmo período, numa mesma linha, o que acontece com as características, com as propriedades dos elementos? Variam. Isso aí, Mari. Variam. Na mesma coluna, elas podem até ser congruentes, mas no período eles vão sempre variar. Então essa daqui já está errada. Tem nada a ver, tá no quinto período, ter propriedade parecida. É um elemento não metálico. Pô, se o cara é um metal de transição externa, eu vou dizer que ele não é um não metálico? Se ele é um metal de transição externa, ele vai ser um elemento metálico, né? É uma substância gasosa a temperatura ambiente. O que vocês acham? O ródio é gasoso a temperatura ambiente? Não, se ele é um metal, ele sempre vai ser um sólido a temperatura ambiente. Muito bem. E é uma substância boa condutora de eletricidade. Certo ou errado? É a única que sobrou, né? Sim. A única que sobrou é a única que fez sentido, né? A FUVEST de 2014 aqui estava boa ainda. Acho que ela tava gentil com os alunos. Tava tranquila. Uma questão bem tranquila para vocês verem basicamente como é que tem que pensar a respeito dos elementos, as propriedades que vocês têm que saber. Então, eu não acho que hoje em dia ela fuja tanto desse tipo de questão. A FUVEST ainda faz umas alternativas dessas. Talvez ela use umas palavras mais difíceis, mas a ideia da questão é a mesma. Beleza? Beleza. Quer fazer... Deixa eu ver. Eu acho que temos que fazer mais uma questão antes de começar a aula do Edu. Não sei se vocês vão ficar sem intervalozinho, mas acho que dá pra fazer mais uma questãozinha. Quer fazer a 5? A 7? A Giovana pediu a 7. A Beleza. 7.
Vamos lá. A seguir são mostradas 4 configurações eletrônicas. Beleza? Essas configurações correspondem respectivamente a 1. Vamos lá. 2p5. Quem que termina em P5, galera? Qual o grupo que termina em P5? Como subnível mais energético? Vamos lá. Aqui vocês têm que olhar para o subnível mais energético e tem que saber já qual é o grupo dele. Ah, é isso, Pita. É isso, ó. É isso, é exatamente isso, ó. Não tá 2S2 e 2P5? Eu junto tudo e fica 7. É isso que eu tava falando de somar. Ah, mas isso é a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência dele. É isso que você vai usar essa quantidade na fórmula eletrônica lá na ligação covalente. Ah, entendi. Acho que era isso, então. Mas você tem alguma dúvida quanto a isso? Não, então, é isso. Agora que eu tô. Agora que eu Ah, lembro. beleza, então. Então, se o subnível mais energético dele é P5, lembra lá, Gil, que lá nos ametais, naqueles outros grupos, eu vou ter que o primeiro grupo dos boro, todos vão terminar em P1, aí a família do nitrogênio, todos vão terminar em P2, aí a família do carbono, todos vão terminar em P3, aí dos calcogênios P4 e dos halogênios P5. E aí dos gases nobres, terminam em quê? Aqui na alternativa 2. Nossa, não, fiz a pergunta errada, para falar aí P6 é qual? Qual grupo, né? Acabei dando a resposta. P6 já vai ser os gases nobres. Tá bom? Agora, D5, subnível mais energético 3D5, é quem? Quem que termina em D5? Metal de transição. Só que metal de transição interna ou externa? Externos, isso daí. Os metais de transição externa. Eles vão ser os que vão terminar em D5. Vão estar ali na D1, D2, D3, D4, D5. Os de transição interna vão terminar em F. F1, F2, F3, F4, F14. E a quarta alternativa vai terminar em S1. Quem que termina em S1? Qual o grupo que termina em S1? Metais alcalinos. É isso. Então, o primeiro P5 vão ser os halogênios, o P6 vão ser os gases nobres, o D5 metais de transição externa e o S1 vai ser os metais alcalinos, que eu acho que a resposta aqui é a letra E. Exatamente a letra E. Beleza, Gi? Então é isso, pessoal. Eu vou dispensar vocês por aqui, antes que o Edu fique triste comigo por ter segurado vocês muito tempo. E a gente se vê semana que vem, começando a conversar um pouquinho de ligações interatômicas e ligações intermoleculares. Vamos ver como é que vai ser a aula semana que vem aí, ver se dá para dar tudo bonitinho. Beleza? Beleza, meu querido. Valeu. A gente Tchau, se vê tchau. semana que vem, então, pessoal. Um beijão. Corram lá pro Edu. Beijo. Até mais.